Olá, vamos começar então a nossa primeira aula do nosso curso de Ciência de Polímeros. E hoje eu queria falar para vocês nessa aula, basicamente, sobre as vantagens e desvantagens dos materiais plásticos, né? Que explica por que os materiais plásticos são tão utilizados, tá? Por que os materiais plásticos são tão usados, né? Você consegue imaginar a sua vida sem plástico nos dias de hoje? Eu, particularmente, eu não consigo imaginar a minha vida sem o uso de plástico. Com todas as questões negativas que a gente ouve falar e realmente existem, né? Do impacto ambiental do resíduo plástico, né, tratado corretamente, a vida sem plástico ela é praticamente impossível, tá? Então vamos pensar um pouquinho quais são as vantagens do material plástico, tá? A palavra plástico, ela vem do grego, tá? Quando o material plástico foi inventado, isso aí não tem 200 anos, né? O primeiro plástico a ser desenvolvido foi o nitrato de celulose, né? Conhecido como celuloide. Não existia essa categoria de material, então foi dado um nome plástico a essa categoria de material. E esse nome plástico foi dado, cara, porque de acordo com os inventores, né? Os plásticos são materiais que são fácil de moldar, fácil de dar uma forma, fácil de deixar no formato que você quer. Então a palavra plástico ela vem do grego, e vê se não faz sentido. Ó. Quando a pessoa faz uma cirurgia para modificar o nariz, ela faz uma cirurgia plástica, ela está mudando o formato, né? Um artista que faz esculturas é um artista plástico, né? Então a gente tende a entender, né? O plástico tem esse sentido, né? Um material fácil de moldar. Então, na minha opinião do Marcão, a grande vantagem do material plástico é a sua liberdade de design, né, que talvez em português poderia ser traduzida como liberdade de formato. O que significa isso? Pensa no formato mais complicado, mais cabeludo, mais sinistro e tal, né, para uma peça plástica, e você vai conseguir, através de um processo qualquer, ou injeção, ou extrusão, ou rotomoldagem, ou termoformagem, né, ou sopro, você vai conseguir fazer a sua peça pronta de uma vez só, né? E isso é uma diferença. A gente não consegue isso nos demais processos, né? Há processos que você até consegue chegar na peça no formato que você quer, mas ela sai cheia de rebarba, você vai precisar fazer processos posteriores para a peça ficar pronta. E com o plástico não, né? Um processo de injeção, por exemplo, bem afinadinho, entre um molde fechar e um molde abrir, você tem uma ou várias peças prontas, né? Então essa é a grande vantagem do plástico, a liberdade de design. E onde que isso é importante, Marcão? É importante no seguinte, ó. Dá uma olhada aí num Fuscão, cerejão, bonito, né? À nossa esquerda, e um Fiat 500, 500, aí bonitão, vermelho também, né? Dá uma olhada, vou chamar a atenção para vocês no para-choque desse carro, tá vendo? O para-choque do Fusca é uma peça, cara, várias peças de metal que foram trabalhadas, cortadas, dobradas, montadas, cromadas, enquanto o para-choque do 500 aí do Fiat 500 é uma peça só, né? Que inclusive, cara, acompanha o desenho do carro, tem um desenho envolvente. Isso só é possível porque ao se fazer esse para-choque em plástico, você faz isso, né, você usa a liberdade de formato. Pode-se fazer a peça do formato que você quiser, inclusive sendo esse formato envolvente, né, como o do para-choque desse carro. E se você for ver, esse para-choque não é só para-choque, ele começa a agregar funções, né? Ele é o espaço onde está colocado a seta, ele é um pedaço do espaço onde vai encaixar o farol, ele é a grade de ar, tudo isso está numa peça só. Então isso aí é a tal da liberdade de formato que o plástico traz e o metal não, tá? Esse aqui é um exemplo que eu adoro, né? Você tem aqui à esquerda um ventilador bem antigo, né? E à direita aqui um ventilador moderno, né? O antigo em aço, o moderno em plástico, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para a grade, essa grade frontal do ventilador, né? Que no ventilador antigo era feito em metal e no ventilador novo aqui é feito em plástico. Qual que é a função dessa grade? Pô, na minha opinião, impedir que alguém enfie o dedão aí dentro, né, cara? Acidentalmente ou de forma deliberada, enfie o dedo aí dentro e se machuque. Já aconteceu comigo, né? Acho que já aconteceu com muita gente. O ventilador antigo, que era feito em aço, para se conseguir fazer essa grade, que aliás está bem espaçada, né, bem insegura na minha opinião, cada um desses araminhos, cara, teve que ser cortado, dobrado. Essas partes redondas, né, tiveram que ser cortadas
colocadas na forma conformada, da forma redonda, como se fosse um anel. Quando você acha que está tudo pronto, cara, tem que colocar num gabarito, soldar em cada um dos pontos onde eles se cruzam, tem que ter um processo de solda. E quando você acha que acabou, vamos fazer uma cromação, vamos pintar para não enferrujar. E o plástico, cara, de repente o cara que fez esse molde, o ferramenteiro que fez esse molde, se ferrou, né? Teve bastante trabalho, mas isso não é problema. A gente tem ferramenteiro competente para isso, ferramenteiro ganha bem justamente para resolver esse tipo de problema. E aí, cara, uma vez feito esse molde, o molde fechou, o molde abriu, grade pronta, na cor preta, vermelha, verde, que eu amo tanto, de uma vez só. Legal? Então essa é a ideia, cara, da liberdade de formato. A liberdade de formato permite que você faça a peça no formato que você quiser, mas muitas vezes isso pode te permitir que você faça uma peça que antigamente necessitava de montagem, várias etapas, muita gente trabalhando nessa linha, por uma única máquina que muitas vezes trabalha inclusive com um robô, nenhum operador não tem. Então essa é a ideia da liberdade de formato. Tranquilo, pessoal, que é a grande vantagem do plástico. Olha aqui um outro exemplo nessa linha, ó. A tradicional, à esquerda, cadeira de boteco, né? Cadeira de bar, feita em aço. Várias peças de aço, cortado, montado, dobrado, repuxado e no fim das contas pintado. Alguém um dia resolveu fazer essa cadeira em plástico. E aí, molde fechou, molde abriu, cadeira pronta, né? Não demora nem um minuto. Cadeira pronta, né, na cor que você quer, amarelo, vermelho, verde, que eu tanto amo, né, e por aí vai. Não estou aqui questionando a qualidade da cadeira, hoje em dia tem norma, né, as cadeiras são muito melhores do que já foram, mas apenas comparando a questão de onde a liberdade de formato nos traz, né? Nós conseguimos fazer muito mais peças por hora, usando bem menos intervenção humana, bem menos trabalho, aumentando o lucro, né, da indústria, e indústria, empresa existe para ganhar dinheiro, não tem problema nenhum em relação a isso. Abaixando o custo também, né, aumentando o acesso da população a esse tipo de bem. Olha aqui um outro exemplo, ó, esses flamingos aqui, eles são bem comuns, né, se não me engano, nos Estados Unidos, tal, em jardins, tal, né, são peças tradicionais, são geralmente feitas por sopro ou por rotomoldagem e são feitas em plástico, se eu não me engano, é em PVC, de uma vez só, num único processo. Você faz um flamingo que depois pode ser pintado, decorado, tal, né? E da mesma forma um caiaque. Os caiaques antigos eram feitos de fibra de vidro, né? Processo super demorado, o caiaque ficava super pesado. E hoje, numa única etapa de rotomoldagem, você tem aí o teu caiaque pronto, né? Feito em polietileno, que inclusive suporta muito mais porrada do que a fibra de vidro suportava nos caiaques antigos, tá? Então são exemplos aí da liberdade de formato. Pensa numa peça cabeluda, complicada, e vai haver um processo plástico que consegue fazer isso num tiro só. Legal? Isso então é a tal da liberdade de formato. Segunda vantagem que os plásticos têm: plásticos são leves, tá? Os plásticos são materiais muito mais leves que os metais e o vidro, né? Vidro também é um material bastante pesado. E onde que isso aí é vantagem? Isso aí pode ser vantagem se você pensar do ponto de vista de performance ou se você pensar do ponto de vista de rendimento, como eu vou tentar te explicar agora. Olha só, temos aqui um tênis, né, cheio de plástico aí na sola, entressola, né? Temos aqui um carro, modelo 1000, né? E aqui um pulverizador costal, tá? O que isso tem a ver? Gente, quanto mais leve um sapato, para quem corre uma maratona, 40 e poucos quilômetros, maior conforto, né? Então, quanto mais leve um plástico, maior performance, melhor conforto. Você tem aí um carro, né? Esses nossos carros hoje, 1000, né? Não pode chamar, mas pode falar que é um carro popular, porque eu acho muito caro. Mas os carros aí econômicos hoje tem motor de 3 cilindros, né? É um negócio inimaginável. Eu trabalho com um carro que ele chega a fazer 14 com 1 litro de álcool. É um negócio inimaginável. Por quê? Porque à medida que o plástico, que é leve, foi trocando o metal que tinha dentro desse, e o vidro também, né, que tinha nesse carro, o carro foi ficando mais leve, foi precisando de um motor menos potente, que consome menos para tocar esse carro. Então, tudo a ver com performance, né? Os carros são mais econômicos porque eles usam plásticos que são materiais mais leves. E aqui à esquerda a gente tem aqui o famoso D20 litro, né? É um pulverizador costal usado muito aí na roça, da onde eu vim. Já usei um desse, é sinistro. Não precisava encher com 20 litros, podia colocar 10, né? Mas só pensei nisso depois de trabalhar um dia inteiro. Mas enfim,
Isso aí imagina, você tem 20 litros de água, de líquido, de veneno. Se isso aí fosse inteiro de aço, como era no passado, era um peso extra para alguém que está trabalhando, pulverizando, carregar, tá? Então, o plástico, geralmente a leveza do plástico, ela é uma vantagem em relação à performance. Eu só vi um caso na minha carreira em que se fez uma máquina de plástico e ficou ruim por ser muito leve. Foi uma lavadora de roupa. O pessoal fez um projeto, não posso falar o nome da empresa, de uma lavadora toda em plástico, e quando ligou a máquina, na hora que ela centrifugava, a máquina saía andando, até que de tanto andar escapava o fio e ela desligava. E aí, para resolver isso, com tudo pronto, todos os moldes prontos, tal, foi necessário colocar um lastro de concreto na máquina para que ela tivesse peso e não andasse. De lá para cá, o pessoal desenvolveu um sistema de suspensão, né? Existem uns copos que parecem amortecedores nas máquinas, em que mesmo ela sendo bem leve, ela não é para sair andando pela lavanderia, tá? Mas essa é a ideia, quanto mais leve, melhor a performance, né? Mais fácil, né? Para se usar um sapato, mais fácil para tocar um carro, mais fácil para se carregar um pulverizador costal. Isso aí também aplica-se às embalagens, né? A troca de vidro por plástico em embalagem de óleo, embalagem de maionese, você vai acabar economizando em frete, né? Menos gasolina durante o frete, e acaba sendo uma atitude até ecológica. Qual que é a outra pegada em relação ao material ser leve? Essa é uma coisa que pouca gente entende. Quando o material é mais leve, ele tem maior rendimento. Dá uma viajada aqui com o material, com o Marcão. A forma de você avaliar se o material é leve ou pesado é através da densidade, tá? Densidade, você pode entender a densidade como sendo quanto pesa um volume fixo de material. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, em aço, se você fizer um dadinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de aço, ele vai pesar 7,85 gramas. O mesmo dadinho de alumínio, 2,70. E o mesmo dadinho com nylon com fibra, que é um material muito usado para substituição de alumínio e aço, pesa 1,35. Ou seja, para peça que tem o mesmo volume, o mesmo formato, o nylon pesaria 1,35, o alumínio 2,70 e o aço 7,85. Você fala, beleza, Marcão, entendi. O nylon realmente é mais leve, né? Volta aqui para a questão da performance. O carro vai ser mais econômico, né? O pulverizador vai ser mais leve, o tênis vai ser mais leve. Mas o que isso tem a ver com rendimento? Tem a ver o seguinte, ó, viaja com o Marcão aqui. Imagina que o seu chefão te deu uma missão, cara, que você tem que fazer uma peça que tem 100 ml de volume. O volume dela, o formato dela é constante, tem 100 ml, legal? Você pode fazer em aço, alumínio ou nylon. Se você fizer em aço, como a densidade do aço é 780 gramas para cada ml, essa peça de 100 ml vai pesar 785 gramas. Em alumínio, cada peça tua vai pesar 270 gramas. E de nylon, cara, cada peça vai pesar 135 gramas. E o que significa isso? Se eu tiver 1 kg, 1000 gramas de cada material, com aço, cara, com 1 kg eu faço uma peça e 0,3, né? Um tiquinho da outra. De alumínio, cara, eu faço 3 peças, 0,7, quase 4 peças, né? Com 1 kg de alumínio. E de nylon eu faço mais de 7 peças. Então é aí que está o grande pulo do gato, né? Quando o material é leve, você faz mais peças por quilo. E nós compramos material por quilo. Legal? Então, quando eu compro 1 kg de nylon, eu estou comprando 1 kg de um material que me permite fazer o dobro de peças do que eu faria com o mesmo 1 kg de alumínio. Então, quando a gente pensa em material e em custo, eu não posso só pensar em quanto custa 1 kg de material. Eu preciso pensar, legal, em quanto que esse material rende. Mais ou menos quando você vai abastecer teu carro com gasolina ou álcool. Não é isso aí? Até um certo ponto compensa pôr álcool, porque ele é mais barato, mas ele rende menos. De um certo ponto para cima, mesmo a gasolina sendo um pouco mais cara, compensa por gasolina porque ela rende mais. Então isso se aplica com o plástico em relação ao fato dele ser mais leve. Quanto mais leve o plástico, mais ele rende. Tranquilo, pessoal? Então essa é uma outra vantagem que o material tem. Em função disso também, peças plásticas são baratas, né? Por que as peças plásticas são mais baratas? Por quê? Primeiro, a gente acabou de ver que o plástico rende mais. Você consegue fazer uma maior quantidade de peças com 1 kg de plástico. Outra coisa importante,
quando você faz um processo de plástico, geralmente a peça sai pronta, né? Se eu tiver um molde de injeção fazendo colher, a colher sai pronta, eu não preciso colocar outros processos, já sai na cor, sai do jeito que eu quero, um processo bem estabelecido, molde bem preparado, a peça sai pronta. E além disso eu consigo, por exemplo, no processo de injeção, fazer moldes multicamadas, que não faz uma peça só por vez, faz 4, 8, 12, 100 peças por vez. Eu já fiz molde, o maior número de cavidade que eu vi foi um molde de 144 cavidades, que não quer dizer que isso seja o máximo, é o maior que eu vi, né? E era um molde de aplicador de detergente, tinha 144 cavidades. Mas você imagina, em poucos segundos caiu uma chuva de peças, 144 peças. Então no fim do dia, você produziu, cara, sem brincadeira, milhões de peças, legal? E a hora que você gasta, põe na conta tudo que você gastou, energia, operador, tudo mais, e divide por 1 milhão, o custo de transformação de cada peça fica desse tamanico aqui. Legal? Então, por esses motivos todos que as peças plásticas são baratas. Tá? E aí não tem jeito, cara, né? Onde fica barato, ou se potencializa o consumo por mais gente, né? Ou se ganha mais dinheiro e o mundo gira em torno, né, da busca pela maior lucro, mais valia, já dizia, né, o nosso amigo. Bom, outra coisa importante, os plásticos podem ser facilmente coloridos, então a gente pode colocar no plástico durante o momento da sua transformação ou comprar o plástico já na cor que você quer, e com isso você evita, cara, pintura, né? Olha aqui no caso das duas cadeiras que a gente comentou, né? Aquela cadeira vermelha ali, depois de ser feita, teve que ser pintada, e o processo de pintura não é barato. A gente percebe às vezes que quando a gente tem peças plásticas pintadas, os nossos clientes reclamam, né, dizendo que o processo de pintura, só o processo de pintura costuma ser mais caro do que a peça plástica em si. Então você poder colocar um pigmento e tirar uma peça já na cor é uma economia, uma praticidade muito grande, tá? Outra questão importante, quando você vê vidro, né, é muito doido, mas a gente não percebe, né, cara, que quando não havia plástico, os únicos materiais transparentes que existiam era o vidro. E o vidro é muito pesado. Esse foi um motivo, por exemplo, da invenção do polímero acrílico, né, do plástico acrílico. O pessoal desenvolveu para colocar no avião para tirar peso, porque o vidro, como janela de avião, era um negócio muito pesado. Mas além da questão do peso do vidro, o vidro tem um problema, cara, com o pigmento. Como a temperatura de transformação do vidro, né, você tem que esquentar muito o vidro para poder moldá-lo. O pigmento que você usa para dar cor no vidro é muito caro, são as chamadas terras raras, né? Então se você uma hora estiver num home center, numa casa de material de construção, e você enxergar um bloquinho desse de parede, por exemplo, um bloquinho desse de construir parede colorido, dá uma olhada na diferença que tem o preço de um desse contra um transparente. É de 5 a 6 vezes mais caro, né, um colorido do que um transparente. E o plástico não, né, as peças plásticas a gente consegue fazer em policarbonato ou em acrílico, né, substituindo o vidro com pigmentos que suportam bem menos temperatura e que no fim das contas acabam ficando bem mais barato.